Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou Edi Pimentel e hoje estamos começando um novo projeto dentro do esporte, Esporte PG com Edi Pimentel. Hoje com dois convidados super especiais aqui, um grande amigo meu, o Milos, técnico da LDPG aqui de Ponta Grossa, a Nádia, atleta renomada dentro do basquete. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Vamos desenrolar um papo legal sobre o basquete, sobre o esporte em Ponta Grossa, a nível nacional. Tem muita coisa boa pra gente conversar. Começando, apresentando o Milos. Fala aí um pouquinho, Milos, dá um oi pra galera aí. Ed, primeiramente agradecer, né? E até pela amizade adquirida aí, e também por ser o primeiro em estar startando esse novo projeto teu. Eu acho muito bacana essa tua iniciativa, porque você criou uma grande proximidade com o esporte de Ponta Grossa num todo, né? Isso eu falo porque a gente convive com os técnicos de jogos da juventude, jogos abertos, então assim, o carinho do nosso técnico, do corpo técnico por você se tornou muito grande. Então eu acho que eu posso falar em nome do coletivo. Então para mim vai ser um prazer estar aqui falando com você. Obrigado, vamos falar bastante sobre basquete. Nádia, bem-vinda a Ponta Grossa, né? Obrigada. Estava conversando com a Nádia antes da gente começar o nosso podcast sobre o que ela achou da nossa cidade. Ela falou que gostou muito de Ponta Grossa. Seja bem-vindo no nosso podcast e na nossa cidade também. Pelo convite. Bom, vamos começando então o nosso podcast. Quero falar um pouquinho sobre Milos. Quem é o Milos? Fala um pouquinho sobre tua história, sobre como você iniciou aí esse projeto em Ponta Grossa aí, Milos. Então, Ed, eu sou natural do Taubaté, interior de São Paulo, né? Joguei basquete desde os 13 anos, né? Fiz carreira, cheguei a jogar um ano de Liga Nacional, joguei muitos campeonatos paulistas, joguei a categoria de base inteira e adulta em São Paulo e vim para Ponta Grossa com 22 anos, né? No sonho de jogar e estudar, que era uma coisa que não tinha tanta oportunidade lá em São Paulo, ou você estava jogando ou você parava para estudar. Até pelo fluxo muito maior de jogos que é São Paulo. Você fazia de 2 a 3 jogos semanais, dois torneios correndo simultâneos. Então, assim, tudo isso não oportunizava isso, né? E eu não dei aquele sprint, né, como a Nádia deu, outros atletas dão, de virar um jogador de referência a nível nacional. Então, eu já fui pai com 19 anos, então eu sabia que eu tinha que estudar e dar um outro rumo também para a minha vida, não só o basquete. Foi quando eu aceitei o convite de estar vindo para Ponta Grossa. Eu fui o primeiro contratado da história desse projeto que teve, né, desse ressurgimento do basquete aqui, no ano de 2010, onde tudo começou. E então eu fui capitão da equipe, joguei 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Em 2015 eu sofri uma cirurgia de coluna, né, onde eu comecei a virar a chave, também me formei logo na sequência. Então foi onde eu comecei a trabalhar e jogar já, mas não com tanta ênfase mais, né? E no ano de 2016 surgiu a oportunidade eu era técnico do feminino de base, foi onde o feminino está sempre envolvido na minha história, né? Foi a primeira porta que abriu, né? E daí surgiu o convite de dirigir a equipe principal, né? Eu não teve um acordo com o técnico vigente na época de renovação e eu peguei ali no início como interino e tal. Naquela época eu posso falar que não foi tanto trabalho e sim sorte, né, de encaixar dentro de duas competições, onde eu fui campeão de uma Taça Paraná e também campeão da Copa CCR, e isso fez com que eu fosse efetivado no ano de 2016, né? E aí começou toda essa jornada, né? Óbvio, não foi nada fácil, teve muitas adversidades, porque você sair da quadra num mês e no mês seguinte você está dirigindo os mesmos caras que você jogava junto. Então, assim, eu sofri um grande amadurecimento, né, nesse início aí. Foi algo assim, eu tive que abrir mão de algumas amizades, né, em prol do sonho que eu tinha, que era ser técnico. E esse ano um desafio gigante pela frente, né? Começa aí a Liga Nacional de Basquete Feminino, qual você está à frente como técnico, que a gente vai conversar daqui a pouquinho mais, falar como que é a sensação aí, é um campeonato muito importante a nível nacional e que Ponta Grossa está representando. Ponta Grossa jogou segunda-feira contra o Blumenau, na próxima sexta-feira, se não me engano, vai enfrentar o Corinthians, depois vem Sampaio Corrêa, muitos jogos aí para acontecer, que daqui a pouquinho a gente vai falar também. Nádia, bem-vinda mais uma vez a Ponta Grossa. Fala um pouco para nós aí sobre a Nádia. Conta um pouco dessa trajetória para chegar aí no profissional do basquete. Muita coisa legal, né? Nádia paranaense também, com muito orgulho. E é um orgulho para mim muito grande estar fazendo parte de um projeto, né, daqui. Mas eu saí muito cedo do Paraná também para jogar basquete e estou retornando após quase 20 anos, né? Então, já joguei vários campeonatos importantes no mundo, seleção brasileira, mas para mim o momento mais importante de toda a minha carreira está sendo hoje. Que bom. E, Milos,
você, muitos títulos, mas quero dizer, qual o principal título que você conquistou na sua carreira como jogador ou como técnico? Conta pra gente aí. Como jogador, eu acho que foi os Jogos Abertos em São Paulo, né? Quem conhece sabe que em São Paulo não é nada fácil ser campeão de Jogos Abertos, então eu consegui isso no Sub-21 pela equipe de Jacareí, e foi uma sensação assim ímpar como atleta, eu acho que foi o mais significativo na minha carreira. Como técnico, foi a final do Campeonato Brasileiro de 2019, masculino adulto, aqui em Ponta Grossa, numa final contra Cravinhos, equipe qual a gente tinha perdido no turno e perdido no retorno, né? Sabia da dificuldade, tinha um americano muito acima da média lá, e nós fomos ganhar essa final dentro de casa, né? Com o Borel cheio, lotado, capacidade máxima atingida, num jogo de 3 prorrogações. Então esse, com certeza, foi o título mais importante até hoje na minha carreira. Que bacana. Para você que está chegando agora, o podcast Esporte PG com Ed Pimentel está entrevistando o técnico Milos, a jogadora Nádia. Ambos fazem parte do LDPG, um projeto do basquete feminino em Ponta Grossa que está sendo sucesso. Inclusive ontem, segunda-feira, nós estivemos no Ginásio Borel e me espantei com o público que estava prestigiando o jogo. Eu com a minha esposa estávamos lá, torcemos bastante também, e temos certeza que esse time aí vai dar muitas alegrias para Ponta Grossa ainda, né, Milos? Com certeza, né, Ed? Aproveitando que estou aqui, né, o Ed foi um dos padrinhos dessa ideia, foi a primeira pessoa que eu e o Rodrigo e o seu Oscar fomos conversar a respeito da ideia. Quando ela surgiu, ele de bate-pronto já comprou essa ideia maluca com a gente e ela criou o corpo, né? E, aproveitando que ela está aqui, foi a primeira atleta a qual eu procurei, né? Até pela amizade que a gente tinha, não esperava eu achei que ela fosse parabenizar pela ideia, mas não que ela fosse, e de imediato ela topou, né? Isso foi, com certeza, um combustível para a gente começar a correr cada vez mais e fazer disso hoje uma realidade. Nós estivemos no gabinete da prefeita, onde nós fechamos alguns apoios, né? A Secretaria de Esportes, a LDPG está precisando de apoio para essa liga, e a gente conta com vocês aí agora. Eu tive que sair da Secretaria de Esportes, voltei a ser vereador em Ponta Grossa, mas nós tínhamos tratado, queríamos sim ajudar e estar juntos nesse projeto, porque é muito importante para Ponta Grossa essa representatividade profissional no esporte, né? Então a gente está aí para apoiar. Todo mundo tem que prestigiar. Quinta-feira, convida aí a galera para quinta-feira estar sexta-feira, estar no Borel, assistindo LBPG e Corinthians. Isso, sexta-feira agora a gente precisa muito, né? Primeiro agradecer já pelo jogo de estreia, ginásio lotado. Eu acho que isso é muito gratificante, né? Mostra que a gente está no caminho certo, o público já apoiando desde o início. A gente vai ter mais uma pedreira pela frente, que é a forte equipe do Corinthians, né? Jogo sexta-feira às 19 horas. E a gente espera contar com o apoio de vocês novamente. A equipe é um projeto novo, a gente sabe do desafio, as meninas estão comprometidas, né? A gente sabe que a nossa evolução vai ocorrer durante a competição, né? Possivelmente nossa armadora titular, que foi desfalque na primeira partida, já vai estar liberada com a documentação apta para jogar, o que também vai somar muito nessa força coletiva nossa, né? Nádia também já está tratando a lesão que sentiu nesse primeiro jogo, mas também a gente está buscando todo o tratamento para tê-la na quadra também. Então, assim, a gente conta com o apoio de vocês e empenho dessas meninas não vai faltar. Que horário que é sexta-feira? 19 horas. 19 horas nós vamos estar lá. Ó, Ponta Grossa é muito corintiano aqui. Vão para torcer pelo time da nossa cidade, né, Milos? Sim, vamos sim. torcer pelo LDPG aí. Nádia, conta para nós. 2 Olimpíadas. Nós estávamos conversando aqui antes de você chegar, antes da gente entrar no ar, e 2 Olimpíadas. Conte pra gente a sensação de jogar uma Olimpíada. Deve ser algo mágico, né, Milos? Eu acho que é o ápice, né, de um atleta, assim, quanto mais longe que ele pode chegar, né? E você está num lugar que você olha para o lado, tem os melhores do mundo, tem palavras para explicar, né? E 2 vezes, ainda sendo a segunda no Brasil, parece que se torna ainda mais importante, né? Então, foi um marco muito bom na minha vida. Fico Tenho pensando, muito orgulho. né? A Nádia me contava fora aqui que ela estava andando, daqui a pouco ela viu o Usain Bolt passando. Tive que correr atrás dele para tirar uma foto com ele. Pô, legal. A Nádia que participou das Olimpíadas do Rio, Londres também, com a seleção brasileira, parabéns. Obrigada. Acho que é o que o atleta busca. Acho que é o ápice, né? o ápice da carreira. E sabe, eu resolvi fazer esse podcast porque a gente vai conversando com muitas pessoas e vai aprendendo histórias. E eu acho que não tem coisa mais legal do que a gente mostrar um pouco dessa história, o que vive o atleta, as dificuldades, as felicidades dentro do esporte.
O esporte, a gente conversa com um atleta profissional, com a Nádia, com você, e a gente vê o amor pelo esporte, que é tudo na vida, muitas vezes, de vocês. E a gente tem histórias super legais que a gente vem nesse podcast para contar. Foi daí que partiu essa ideia. Queria tanto que as pessoas soubessem como é a vida do Milos no basquete, da Nádia, pessoas que a gente já conversou, e a gente então resolveu aí trazer vocês aqui. Bom, falando da Nádia mais um pouquinho, Nádia jogou a WNBA também, né? Sim. Pô, também, olha o tamanho dessa figura que a gente tá aqui. 2 Olimpíadas, WNBA. O que vai dizer isso? Só parabenizar, dizer que Obrigado. Estamos muito bem representados aqui de atletas, né? Conta pra gente o aprendizado da WNBA, a diferença no basquete americano com o nosso basquete brasileiro, os incentivos, como que funciona lá esse esporte. Infelizmente, ainda a diferença é muito grande, né? Você vê em nível de estrutura, principalmente, né? Lá eles respiram basquete. Então, desde os colleges, as escolas mais pequenas até as mais grandes, tem uma estrutura fantástica, assim, que infelizmente eu acho que nenhum clube no Brasil tem, sabe? E poder fazer parte de 3 temporadas lá, para mim, foi uma época muito boa da minha vida, né? Eu estava numa crescente muito boa. Tinha, né? Eu almejava realmente isso. Então, foi uma época muito boa. Experiência fantástica também. Deve ser show de bola. Milos, fora DPG do basquete feminino, nós temos também o basquete masculino, temos a base. Fala um pouquinho desse projeto aí, de como que vem sendo trabalhado o basquete em Ponta Grossa no geral, né? Então, a LDPG vem numa estruturação muito bacana, né? A gente, de 3 anos para cá, resolveu olhar para a base e começar lá de baixo. Hoje, a LDPG, nós temos sub-12 masculino, sub-13 masculino, sub-14 masculino, sub-15 masculino, sub-16 e 17 masculino, sub-18 e sub-19 masculino e sub-22 masculino. No feminino, hoje, nós temos o sub-13, 14 e sub-15 feminino e a equipe principal, né? A gente teve uma lacuna aí, eu tive 4 anos de trabalho à frente do feminino de base e adulto, né, de 2016 a 2020, onde na pandemia cessou-se, e eu retornei com o feminino de base ano passado, né? E junto disso a gente vem crescendo, então por isso até a categoria sub-15, porque gerou uma lacuna de trabalho, não teve mais ninguém que tocou esse trabalho durante esses anos que eu não estive à frente. Então a gente retornou, temos muitas meninas ali prospectos, né? A gente tem no primeiro ano de trabalho a gente colocou 4 meninas na seleção paranaense, né? Sendo uma delas a cestinha do sul brasileiro, né? Então acho que com 7 meses de treino ela conseguir entregar isso já numa competição que a gente entende que é de um nível considerado, um campeonato sul brasileiro de seleções, é muito gratificante, né? A gente vê a evolução dessas meninas e assim a gente tem um carinho à parte por elas lá, porque elas são muito dedicadas àquilo, né? E veja, né? Como é que... Deixa eu fazer uma pergunta para você que as pessoas pensam, nossa, quanto o tamanho do projeto. Como que é custeado isso aí? Como que veio o custeio desses projetos? Como é que vocês fazem para manter tudo isso acontecendo? Muitas das coisas, ano passado, né, a gente conseguiu participar de 2 campeonatos brasileiros sub-17, 2 campeonatos brasileiros sub-19 e praticamente todas as categorias do estadual masculino, né? A gente jogou 2 só do feminino ano passado. O grande aporte disso veio através da secretaria, né? Ou seja, no comando na época, com os transportes. A gente teve 100% de transportes ano passado para as competições idealizadas para serem jogadas. E isso nos viabilizou muito a participação em tantas competições. Ano passado, dando uma prévia aqui, nós somos campeões. Nós fomos 3º lugar no sub-12, né? Nós fomos 3º lugar no sub-13 e fomos 3º lugar no sub-14. Equipe sub-15, campeã estadual e campeã sul-brasileira. Equipe sub-16, campeã da Taça Paraná e campeã do estadual. Equipe sub-17, campeã estadual. Equipe sub-18, campeã dos Jogos da Juventude, um título que Ponta Grossa não tinha há 18 anos. Vice-campeão estadual adulto e vice-campeão dos Jogos Abertos adulto. Então, assim, foi um ano de muito trabalho, né? Quem esteve junto, acompanhou, viu tudo isso. Lembrando que os Jogos Abertos, a gente enfrentou o time de Pato Branco.
Sim, nós enfrentamos a equipe da Liga Nacional Masculina, que é a equipe de Pato Branco, representante do Paraná, e fizemos um jogo de igual para igual até o terceiro quarto. Obviamente, a gente sabia, né? São 3 estrangeiros, sabia da dificuldade, mas assim, era o Wilson liderando essa equipe, o único jogador adulto em quadra, e os demais todos sub-19. Foi muito bacana para a gente ver como esses meninos enfrentaram uma equipe do nível tão elevado. Né? Vamos deixar, eu quero falar um pouquinho quando fui secretário. Sim. Quando fui secretário, tive um prazer de trabalhar com a Liga, porque eu acho que a organização da Liga, o empenho que todos vocês têm, o Milos, o Oscarzinho, o Ivan, o Bulik, são pessoas muito dedicadas ao que fazem e fazem muito bem feito. Então, para nós, é um prazer estar trabalhando sempre com essa equipe de vocês, com a Liga Desportiva de Ponta Grossa e dando apoio e incentivo para que as coisas acontecessem. E aconteceram. A gente buscou os Jogos da Juventude, 18 anos que Ponta Grossa não trazia esse título, vice-campeão do Abertos. Muito bacana isso mesmo, e eu tenho prazer assim, de dizer que foi um orgulho trabalhar com vocês, viu? O orgulho é nosso, assim, e a gente, né, já fizemos vários agradecimentos a você. Acho que foi um ano assim que não só o basquete, mas o esporte de Ponta Grossa foi olhado com outros olhos, né? Não só a parte de formação, que foi dada uma ênfase muito legal, né? Com as criações dos núcleos aí nos bairros aí que a gente acompanha, né? E espera também que a gente consiga fazer isso com os núcleos de basquete. A ideia, acho que no escopo era essa. Mas também é o esporte de rendimento, que por um certo tempo foi tratado com não tanta importância aqui dentro do município. E a Ponta Grossa é uma das cidades referências dos Jogos Abertos, sempre muito temida, né? A gente ficou sem participar dos Jogos Abertos, sem participar dos Jogos da Juventude. E isso, para uma categoria montada, um trabalho montado para os Jogos da Juventude, você mata uma geração, né? Então, hoje a gente tem a categoria 2004, é uma categoria que não existiu, né? São meninos que não tiveram o seu ciclo completo porque não participaram dos Jogos de Juventude. Para a gente ter um rendimento forte, a gente tem que pegar desde a base desde já, baixo. né? O Tem trabalho começa lá embaixo. Lá embaixo. Sim, sim. Bom, o importante é que hoje a Secretaria de Esportes também tem um orçamento muito bom, 23 milhões de reais. Quando a gente fez todo esse trabalho, a gente foi para os Jogos da Juventude abertos, Japs Combate, para Japs, que inclusive quero que você fale um pouquinho sobre como é que está o basquete em cadeira de rodas, que a Liga assumiria esse projeto, se está evoluindo, como é que está aí, Milos? Nós estamos numa reestruturação, né, desse projeto, porque é um projeto que perdeu todos os seus apoiadores e ficou somente a prefeitura, né? Então a gente está em conversação, a gente vai até marcar uma reunião com o Diopo, né? A diretoria da Liga também vou estar presente, porque eu que estou na frente ali no comando dessa situação. É uma situação já tratada na antiga gestão. E tudo isso, né, a gente quer dar sequência, a gente vê a importância do paradesporto também, né, dentro da modalidade do basquetebol, e a ideia é fazer tudo isso acontecer, né? Tá certo. Bom, vocês que estão chegando agora de novo, estou com o Milos, com a Nádia, aqui o Milos técnico da equipe do LDPG de Ponta Grossa, que está disputando aí a Liga Nacional. Estreou segunda-feira, sexta-feira vai ter mais um jogo aí contra o Corinthians, mas nós não vamos torcer para o Corinthians, nós vamos torcer para a equipe de Ponta Grossa, tá? Nádia, tá gostando de Ponta Grossa, então? Tô gostando demais. Quero conhecer melhor a cidade, espero ter oportunidade, né? Fiquei sabendo que tem umas cachoeiras bonitas por aí, né? Bastante ambiente, assim, natureza, que eu adoro natureza. Gostei bastante também do centro histórico ali, tem bastante arquitetura, gostei bastante da arquitetura dali. E não conheci muito, né? Que a gente treina bastante, então a gente não tem tempo. Agora é mais corrido um pouco, né? E daqui a pouco começam as viagens também. Sim, já tem daqui a uma semana a gente já está na estrada, já tá. Como é que está o calendário? A gente enfrenta o Corinthians sexta-feira, nossa equipe aqui de Ponta Grossa. Pegamos o Sampaio Corrêa na semana que vem e depois viajamos para jogar contra Santo André e São José dos Campos. E o que a gente pode esperar dos próximos jogos aí da equipe, Milos? Então, Ed, a gente pegou uma sequência de fortes adversários, né? A gente sabia, essa equipe de Blumenau, uma equipe que já tem um esqueleto montado há um bom tempo, né? É uma equipe que está por 8 anos já participando da Liga. A gente sabia da dificuldade, e principalmente desse valor do conjunto coletivo, que, se você olhar a equipe de Blumenau, elas tiveram 5 atletas que pontuaram acima de 10 pontos, né? A Nádia, a gente que vive o esporte sabe que é difícil bater uma equipe tão bem distribuída, né? A gente fez um excelentíssimo primeiro quarto de jogo, né? A gente contou ali com meninas que estão estreando dentro de uma competição de LBF, né? Teve ansiedade, teve nervosismo, teve muito erro
tático, técnico ali também, que é o que a gente vai bater para corrigir. Porque eu acredito que assim, essa questão de ansiedade, essa questão, ela vai passar, né? Ela passa. E a gente viu isso até com algumas a estreia, ali. né? A estreia. Elas jamais esperavam um ginásio lotado daquele jeito. Então, para algumas é novidade, porque assim, a Nádia lá fora vivenciou coisas grandes, né? Além de tudo que você falou, são 6 anos jogando na Europa, então Europa trata o basquete com outros olhos, né? E ela sempre jogou primeira divisão, então é casa cheia, ginásio cheio, ela já está acostumada. Mas assim, as meninas que estão jogando no Brasil, dificilmente a gente vai encontrar um ginásio tão lotado quanto a gente lotou o Borel ontem. Então, para elas ali, principalmente essas que vêm da base, que daí o ginásio não enche mesmo, principalmente em basquete feminino, a gente... Por isso que eu fiquei muito feliz de ver o público apoiando o basquete feminino. Porque, assim, a gente sabe dessa diferenciação, né? É uma coisa cultural e é complicado. Exceto o vôlei feminino, todos os outros esportes de naipe diferente não é tratado da mesma forma, entendeu? O único esporte que existe onde o feminino é mais valorizado até financeiramente é o vôlei, mais nada. Você treina os dois gêneros, né? Qual que é a diferença assim do masculino e feminino? Você acha que falta incentivo mais para o basquete feminino? Você acha que o basquete masculino é muito mais valorizado? O que você me diz sobre essa diferença ainda do basquete? É brusca, Ed, brusca, né? Eu acho que num todo. Eu acho que assim, a gestão da LBF é muito bacana, eu estou chegando agora, mas eu estou acompanhando a importância que eles dão para a coisa acontecer. Isso, eles, cara, a Liga, só para passar para você e para as outras pessoas, porque eu também não sabia. A Liga tem um projeto incentivado, né, pela Eletrobras, onde a captação feita é usada para aportar aos próprios clubes mesmo, né? Então, assim, a nossa viagem, o nosso hotel é subsidiado por esse projeto que a Liga montou, a Liga aprovou e ela usa para cobrir esses recursos. Então, fica muito mais viável e mais acessível você estar participando da competição, né? No masculino, isso não existe, né? Todo mundo sempre perguntou, pô, vocês foram campeões do Campeonato Brasileiro, vamos para o NBB? Vamos para o NBB. É 1.700.000 para começar a conversar. Não tem jeito, entendeu? A vaga é paga, né? A vaga do NBB é 500 mil. O acesso à LBF é 15 mil. Por aí você já começa a entender o que a gente está falando, né? Então, tudo isso a gente entende e trabalhando em cima disso, né? Essa ideia de montar o feminino, a gente, poxa, sempre Ponta Grossa teve uma ótima identidade com o feminino. A gente teve uma equipe aqui, Ed, em 2018, 2019, que hoje, você vai olhar onde estão essas atletas, 2 delas estão entre as 12 da seleção brasileira. Uma delas é a Cacá, a outra é a Sassá. Elas estavam aqui em 2018, 2019. E a gente teve um time, poxa, com a Alessandra, que eu acho que depois da Alessandra veio a Nádia. A Nádia e a Érica, né? Jamais, não dá para esquecer da Érica. Que são 3 pivôs referência brasileira. A Alessandra estava aqui, encerrou a carreira aqui conosco, né? Então, assim, mas naquela época a gente não conseguiu captar para estar participando da Liga. E nós tínhamos uma equipe pronta, campeã sul-brasileira, adulto, né? Por coincidências, batemos a equipe de Blumenau na final do sul-brasileiro, que hoje a gente... Né? Mas assim, a gente começou o trabalho de novo. A ideia, naquela época a gente tinha uma equipe bem mais experiente. Hoje a ideia é ter a experiência da Nádia, da Karina, da Manu que está chegando, somando com o quê? Com as meninas que a gente acredita, que estão vindo da base, precisam desse espaço para maturar e crescer. Não, né? Não só dentro da nossa equipe, mas também no cenário nacional do basquete. Pô, bacana mesmo. A gente apoia. Super bacana o que vocês estão fazendo com o esporte aqui em Ponta Grossa, até porque a gente sente falta, eu falava para a Nádia antes, que a gente sente falta de profissionalizar o esporte em Ponta Grossa. Sim. Nós temos hoje um Operário, que representa muito bem Ponta Grossa, que eu acho que é a nossa referência, sim. E agora também temos o basquete feminino. Isso é importante, a visibilidade da cidade a nível nacional, e eu fico muito feliz. Lembrando que o Operário joga nessa quinta-feira também contra o Vila Nova, fora de casa, e domingo, às quartas de finais, Operário contra o Azures e Prato Branco. Aí vamos estar torcendo para o Operário ganhar. Nós estamos torcendo para o Operário sempre ir bem, porque é nosso time de Ponta Grossa. Lembrando também que a gente está aguardando o Santos vir jogar em Ponta Grossa daqui a uns dias também. Vai acontecer. Podia levar nosso time para assistir, né? Vai acontecer, o Santos veio jogar aqui em Ponta Grossa. Nunca aconteceu isso na vida, acho. Não sei, se aconteceu, corrijam a gente aí. Mas acho que o Santos nunca jogou aqui. Nádia,
Conta pra gente os principais títulos que você conquistou aí nessa vidona aí no profissional, no esporte, dentro do basquete aí. Os principais foi 2016, campeã nacional, estava pelo Sampaio Corrêa. Aí já fui para fora, fui campeã da Espanha. Tive alguns títulos com a seleção, de Sul-Americano, Copa América. Acho que os principais foram esses. E qual é o peso de você vestir a camisa da seleção brasileira? Deve ser muito emocionante, né? Eu tive a sorte de pegar desde categoria de base, né? Então, eu acho que quando eu cheguei no adulto não foi aquele impacto, né? Aquela ansiedade, aquele nervosismo. Então, eu tive uma transição bem legal, né? Quando eu me tornei adulta, então... e tive por bastante anos vestindo a camisa da seleção brasileira. E o que você espera agora, Nádia, dos próximos jogos aí da LDPG aqui no Liga Nacional? Como o Milos comentou, né? Ontem foi apenas o primeiro jogo, teve bastante erros. Mas com a Manu chegando também, eu tenho certeza que o time já vai se encaixar de uma outra maneira. E a tendência do time é evoluindo a cada dia que passa. Eu tenho propriedade de dizer também, eu era secretário, foi muito rápido, né, Milos? Foi muito rápido a montagem do time, foi muito rápido a vaga que veio para vocês. Eu lembro que você um dia chegou e falou, cara, eu achei sensacional esse projeto e a gente tá aí. Gente, é meu primeiro podcast que eu estou fazendo, então a gente ainda está um pouco perdido. Como é que a gente está de horário aí? Tá tranquilo? Dá para a gente continuar a nossa conversa? Não chegou nem na metade? Sério? Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Hoje, quem é o presidente da Liga, Milos? É o Ivan Dias. Ivan Dias está fazendo um trabalho maravilhoso. Na verdade, assim, o admirável ali, o Ed, né, eu sou até suspeito de falar porque tenho uma amizade pessoal com todos ali, mas sempre foi um corpo. Né? Nunca... eles usam uma frase que é bacana. Eu não sou presidente, eu estou presidente. Né? Isso é nosso guru lá, o Oscar Pereira, que sempre prega isso. Então, assim, tudo ali é feito em conjunto, né? Por isso eu acho que as coisas vêm caminhando tão, né? Não tem vaidade. Até comentei com a Nádia, né, esses dias, assim, nenhum deles são remunerados. Eles fazem em prol do basquete, todos têm o basquete tem uma passagem na vida deles, né? Seja do Bulik, seja do Ivan, seja do seu Oscar, seja da Rúbia. Né? O basquete faz parte da vida deles. Então, assim, eles fazem basquete por amor, fazem para ver a coisa acontecer. Né? Se você olhar o empenho pessoal que eles têm com toda essa reestruturação da liga, né, é admirável, é louvável. Assim, eu tiro o chapéu e me sinto muito bem em trabalhar com essas pessoas. Show de bola. Parabenizar mais uma vez o Bulik. O Bulik sempre estava lá na secretaria, né? Ele corria sempre lá. A gente revezava, né, para pedir as coisas, né? Às vezes chegava o Milos até, eu brincava com o Milos, poxa, você é de novo aqui, né? Mas é sempre brincadeira. Bom, vamos continuar falando também. Eu quero falar um pouquinho, só fugindo do basquete. Na última segunda-feira, nós tivemos que votar um projeto de lei na Câmara Municipal. Como vocês sabem, eu sou vereador e queria explicar um pouquinho o projeto e o meu voto. Foi votado que a final do Campeonato Amador de Futebol de Ponta Grossa teria de ocorrer no Operário. E eu votei contra esse projeto porque o Operário hoje é um clube particular. E nós não podemos obrigar hoje o Operário a ceder o espaço. Isso deve ser, em termos de cooperação técnica, que o Operário e a Secretaria, ou talvez a Liga, assinassem para que pudesse ocorrer essas finais. Mas eu votei contra apenas justificando meu voto como vereador para todos aqueles apaixonados pelo esporte, dizendo que é meu sonho também ver acontecer a final do Campeonato Amador dentro do ginásio Germano Krieger. Mas nós não podemos, nós não temos competência para entrar dentro de uma entidade privada e falar, a gente está chegando aí, vamos jogar e acabou. Então, só para dizer que tem muito investimento também sobre o ginásio, o gramado e tudo, mas que eu acho que a Liga, o vereador que apresentou o projeto e a própria Operário poderiam ter essa conversa e em algum momento poderem, em comum acordo, ter essa final do Campeonato Amador dentro do Germano Krieger, que é uma coisa que eu também gostaria muito de ver, porque é muito lindo, está muito bonito o gramado do Germano Krieger, o futebol em Ponta Grossa muito bem representado, não só pela nossa equipe profissional, que é o Operário, mas também pelo Campeonato Amador, que foi muito legal
esse ano, o Romildo, que ganhou novamente a Liga de Futebol aí para tocar o próximo amador, e o Pinheiral, que é um time de Palmeiras que vem participar, que foi campeão em cima do América, um jogão que eu estava lá também. E parabenizar aí todo mundo e só justificando meu voto sobre o porquê que eu votei contra esse projeto. Vamos continuando nossa entrevista, eu com o Milos aqui e com a Nádia, muita coisa boa para a gente discutir. Qual foi a sensação, Milos? Você já comentou, mas eu preciso saber novamente de ver o Borel lotado, gente. Tava lotado o Borel na segunda-feira e, tipo, algo já estava nos planos de vocês? Pô, isso aqui vai encher, ou você ainda pensou que não ia ser, a população não ia comprar tanto basquete feminino aqui em Ponta Grossa? Assim, na época, como eu citei, em 2019, nós não tínhamos um trabalho de base, né? Então a gente tinha um público amante do basquetebol ou amante do esporte num todo que presenciava, né? Hoje, além de ter esse público que nos surpreendeu para esse primeiro jogo, né? A gente teve também as arquibancadas cheias, que nem todas as nossas meninas da base estavam lá torcendo. Né? Eu lembro que no início, no primeiro quarto ali, a Nádia fez uma falta sexta, foi pro lance livre, elas começaram a aclamar a Nádia. Então, essa identidade da torcida com o grupo da base é uma coisa muito gratificante de você ver, porque ali vão sendo criados espelhos, né? Porque, assim, não é porque ela tá aqui, mas elas vão olhar para a Nádia, eu quero ser a Nádia. Elas daqui a pouco vão conhecer a Manu e as pequenininhas vão olhar, eu quero ser a Manu. Entendeu? Então, essa menina é quinteto do Sul-Americano, essa daqui jogou na WNBA. E, assim, por eu estar à frente ali, né? Essa ligação é muito bacana, essa interação tá fácil de ser feita, né? As meninas do vôlei foram lá e foram tirar foto com a Nádia. Hoje a Liga absorveu o vôlei feminino de base. Então, assim, o esporte é um todo. O esporte é um todo, né? Cara, quando eu conheci o Giovanni do vôlei, cara, foi fantástico para mim. Eu quis lá tirar foto com o cara, mas você joga... E daí, o cara, para mim, foi uma referência. O Giba, quando tive o prazer de conhecer no gabinete do governador, isso em 2018, tava lá com o Giba, cara. Eu só via o Giba na televisão. Poxa, o Giba era uma referência do nosso vôlei durante 10 anos. Então, tudo isso é fantástico. É o esporte num todo, né? É o esporte que está crescendo num todo. Então, assim, as portas do Borel, o treino, as meninas estão ali. A gente está sempre... né? Obviamente, né? O treino tático está ali, está rolando, a gente tem que esperar acabar, mas as meninas estão sempre à disposição ali. Né? Querem visitar, querem conhecer, querem conversar. Né? Eu já abri para projetos de cidades ao lado aqui, como Castro, como Palmeiras. Quer trazer as meninas aqui para assistir um treino? Tá? As portas vão estar sempre abertas. A gente tem que fazer isso. O esporte clama por isso, né? Não adianta a gente criar essa distância, né? A gente tem que aproximar. A coisa tem que ter corpo, tem que ter massa. E, às vezes, nem sempre em alguns lugares é visto desse jeito, mas a nossa ideia de projeto é essa. Nós temos muitas meninas de fora também que estão vindo, e meninos também, para participar da LDPG hoje aqui. Quantas pessoas de fora nós temos que estão treinando? Então, assim, hoje no masculino, a equipe sub-22 e sub-18, 19, nós hoje estamos com um todo de 13 meninos, né? 13 meninos e, assim, o telefone não para de tocar, né? Eu acho que, assim, essa gestão nossa que foi feita na base masculina e todo o que a gente vem conquistando e a credibilidade que a gente criou dentro disso, né? Hoje, todo sonho da maioria dos meninos é ir jogar basquetebol em São Paulo, né? Hoje e não tem o melhor trabalho de base, a melhor competição de base está dentro do estado de São Paulo. Mas hoje a gente já tem alguns meninos, né, de clubes menores em São Paulo querendo vir jogar aqui com a gente, porque além da gente jogar o campeonato estadual, nós estamos com equipes competitivas dentro dos campeonatos brasileiros de base. Então isso está fazendo com que lá fora nós sejamos vistos com outros olhos. E isso é muito gratificante. Bacana. E outra coisa, eu achei que o Borel está muito legal, muito bonito, muito organizado. O Borel, óbvio, a gente sabe que precisa de alguns ajustes ali, mas que isso aí, eu acho que a Liga está de parabéns também pela condução do ginásio que está tendo aqui em Ponta Grossa. O Borel que hoje é da Liga, né? Então, quando eu falo daquele projeto de lei que eu estava falando para você, Milos, que o vereador queria colocar final do amador dentro do operário, é a mesma coisa que eu falo, quero fazer um jogo de basquete lá no Borel. Não, o Borel é da Liga, a organização é da Liga, eu não posso fazer isso. Né? Mesmo que a gente queira ver os nossos... E tem, sim, um acordo legal entre a Liga, a Secretaria, por exemplo, os jogos do GEM,
acontecem todos no Borel, mas é uma parceria que a gente pede. A gente chega e fala, ó, gente, empresta pra gente. A gente não pode forçar o Borel a abrir pra gente fazer um jogo. Eu acho que tudo quando é consensual, a coisa de comum acordo, as coisas, até a energia do evento, a conotação é outra, né? Eu acho que daí todo mundo abraçou, a coisa é grande, né? Quando as coisas são, né, direcionadas de alguma forma mais colocadas, as coisas acabam não fluindo de uma forma como poderiam ser, né? Verdade. Nádia Paranaense, de Marialva, né? Nádia, você estava me contando que teve que passar por uma cirurgia, volta de uma lesão, ficou um pouco parada. Conta pra gente aí como é que tá. Essa já está bem recuperada, pronta para fazer muitos pontos para nós aqui. É isso que eu espero, né? Fiquei quase 3 anos sem pisar numa quadra de basquete, né? Praticamente. 2 cirurgias seguidas no joelho. E, nossa, para mim, ontem foi muito emocionante. Na hora do hino, né? Acabei ali chorando um pouco. E para mim, o principal é tá passando por isso em Ponta Grossa, sabe? Num lugar perto de casa, em um projeto legal, num projeto que eu acredito. Então, isso para mim é o principal, porque eu tive outras propostas, sabe, em estar em clubes maiores, mas eu falei, não, eu quero ajudar, eu quero no projeto. Quero fazer parte desse projeto, né? Então, para mim hoje, a Nádia como atleta, eu penso, né, num lugar mais tranquilo, num projeto que eu acredito, né, desculpa, não me vejo mais querendo me sacrificar meu corpo, minha vida social, mental, entendeu? Então, aqui me sinto realmente em casa. Para mim, a melhor coisa, no dia do meu aniversário, eu pude passar com a minha família, sabe? Fui na minha cidade, então, para mim, isso não tem que preço. A mãe dela é a maior incentivadora dela, né? Isso é bacana, quando a gente tem a família junto também. Isso é muito importante, ela poder falar, poder passar o aniversário com a minha família. Quantas vezes você já deixou Nunca que se sacrificar, né, pelo esporte, de coisas importantes para a vida, né? Sim. É bacana mesmo isso aí. E vai fazer muitos pontos. A gente está torcendo por você, torcendo pelo Milos, torcendo por toda a nossa equipe. Lembrando também que a LDPG também, você acabou de tocar no assunto, tem o trabalho agora com o vôlei feminino de base, né? Que inclusive a minha filha está fazendo parte com o João lá, professor João também, que vai ser convidado para vir nesse podcast, porque eu acho que tem um trabalho maravilhoso. Bacana. E eu quero convidar as pessoas que realmente são organizadas, se interessam, vivem o esporte. E eu quero ter essa conversa com as pessoas para elas contarem um pouquinho do que está acontecendo no mundo esportivo, no mundo delas, com o esporte, né? Como é que tá essa relação com o voleibol lá da piazada lá, Milos? Não, tá muito bacana. Eu acho que assim, o João tem um baita trabalho, né? Assim, o vôlei de Ponta Grossa, na verdade, num todo, né, seja masculino ou feminino, é uma equipe de tradição, né? A gente sempre acompanha aí, seja em jogos da juventude, jogos abertos. Mas esse olho, né, para a base, como agora filiou também ao CBC, vai participar dos campeonatos brasileiros de base. Isso vai fazer que a equipe dê um salto absurdo, né? Ontem a gente viu lá, eu acho que era uma parte do projeto, tinha 20 meninas na quadra. Cara, é fantástico a gente ver isso, né? Elas também elas foram lá no dia também, no treino, conhecer a Nádia e tal, tiraram foto com a Nádia. Tudo isso pra gente é muito gratificante. Essa interação, né, entre os esportes, num todo, né? Fazendo o esporte de Ponta Grossa crescer. Isso. E essa diretoria da LDPG tem muitos planos, né? Incluir outros esportes, quem sabe na sequência, que são esportes olímpicos, que podem participar junto com a gente desse programa. E eu acho que o esporte só tem a crescer com isso. Isso é muito bacana. A visão da Liga é sempre coletiva, né? Ela nunca é individual. A gente busca, assim, né? A administração que vem sendo feita lá é algo muito bacana, né? Assim como você citou o Operário, assim, eu sou fã ímpar dessa gestão do Operário. Eu acho que o trabalho feito lá é muito bacana, né? Você olha assim que o Operário ele tem uma estabilidade muito legal. Óbvio que resultados às vezes não são tão positivos, mas se você vê o poder de resiliência do grupo, logo eles se aplumam, logo eles já estão crescendo de volta. Então, assim, isso é gestão, né? A gente sabe que tem empecilhos no caminho, mas o trabalho é contínuo, né? Você não vê aquela oscilação, não. Você não vê, não. Sempre tá em ordem. Você não escuta como a gente vê em outros clubes, né? Pô, o salário do jogador tá... Cara, eu tô aqui em Ponta Grossa desde 2010. Eu nunca escutei que o salário do Operário atrasou. E é um dos maiores empecilhos em clubes de futebol que a gente vê, né? Então, eu tenho uma admiração ímpar pela gestão do Operário também.
E fica também a nossa admiração pela LDPG, que faz um trabalho bacana. Como é que tá aí nossas equipes de base para disputa dos jogos oficiais do estado? Já temos o calendário? Ainda não? A reunião da federação foi há cerca de 10, 15 dias atrás, né? A gente já tem algumas competições que são aquelas em formato de circuito já estipulada, e as competições de turno e retorno vai ser feitas tabelas ainda e serão divulgadas aí entre os próximos dias. Lembrando que nos Jogos da Juventude nós já temos a vaga garantida, Sim. não precisamos passar pelas regionais, né? No novo sistema adotado aí pela Paraná Esportes, que é a equipe campeã, os 3 do pódio não participam da regional, macro-regional, né? Já esperam na fase final. E dos abertos também. Jogos abertos também. Então, assim, a gente só espera para ver o que a acontece. gente espera já lá na fase final, só aguardando as equipes que vão ter que se enfrentar aí na fase de classificação. Tá certo. Estou recebendo o Milos e a Nádia aqui hoje, vendo a Nádia contar para a gente que se emocionou com o hino. É muito gratificante. Eu fico pensando quantas coisas passou na cabeça dela, 2 Olimpíadas, WNBA, a Europa, deve ser uma coisa muito emocionante mesmo, porque ficou longe do esporte por algum tempo, talvez Sim. passou pela sua cabeça, será que eu vou conseguir voltar? E hoje consegue voltar e desenvolver esse trabalho que você está desenvolvendo aí no basquete, sendo referência para o nosso time também, né? Sim. Eu acho que depois dessa segunda cirurgia, teve um momento que estava claro para mim que eu não iria voltar, sabe? Porque, né, o desgaste e tudo. Estava muito tempo fora já, mas, na verdade, eu falo que quem me chamou de novo foi o Milos, porque eu fui conversar com ele me chamou, nem meu empresário sabia, ninguém sabia que eu ia voltar. Eu falei, então tá, então eu vou voltar. Então, né, e eu falei, não, vou dar minha última oportunidade, então. E aí a gente, foi antes do Natal, né, a gente começou a conversar, eu falei, não, então me liga depois do Natal, a gente... Aí que eu fui avisar meu empresário, eu avisei minha mãe, mãe, tá dando certo em Ponta Grossa, e então... Quantas meninas da base nós temos hoje participando desse time aí, Milos? Tem alguma menina da base? Treinando com a LBF ou nas categorias de base? Não, treinando com a LBF. Treinando com a LBF, hoje a gente tem 3. 3. É. São meninas que subiram da base. São oriundas aqui de Ponta Grossa, são prata da casa. Elas não conseguem cumprir a carga horária toda de treino devido a carga escolar, né? Mas, assim, sempre que presentes nos treinos no final de semana, elas estão incorporando o treinamento do grupo, sim. Lembrando que o projeto Prata da Casa, também da Secretaria de Esportes, é um projeto que incentiva muito a base no basquetebol. E é um projeto bem bacana que a Prefeitura desenvolve. Eu, quando fui secretário de Esportes, peguei já esse projeto, já existia, mas, graças a Deus, nós conseguimos ampliar de 50 para 300 bolsas dentro do projeto Prata da Casa. Foi um dos projetos mais importantes que eu trabalhei, porque esse projeto é o que leva o nosso jovem para o rendimento. Ele incentiva os jovens, não só os jovens, mas os atletas a quererem estar representando Ponta Grossa nos jogos, né, Milos? Sim, eu acho que aquele cerimonial que nunca tinha sido feito daquela forma que foi, né, na arena lá, foi de uma forma linda, né? Você expandiu a coisa de forma absurda, né? Sei que o Benhur, que também é meu amigo pessoal, vai dar sequência nisso aí. É um cara que também oriundo do esporte, né? Ele sabe o caminho, né? A gente sabe que ele vai tentar manter a coisa da forma que já estava sendo feita ali. É disso para melhor, né? A gente espera que tudo que tenha sido planejado, a gente continue caminhando dentro dessas linhas. Que bom. Gente, hoje é o primeiro podcast do Esporte PG com N Pimentel. A gente está fazendo ainda, estamos aprendendo como é que faz, né, Milos? E queria agradecer ao Milos, a Nádia, por estarem aqui. Sei que os treinos estão intensos. Já tem jogo sexta-feira, estou confundindo. Jogo sexta-feira. Sexta-feira, o pessoal assiste o jogo do Operário tranquilo na quinta, né? E é que nem assim, né? Eu sou São Paulino, mas jogou Operário em São Paulo, eu sou Operário. Então, os corintianos é a mesma coisa. Vai jogar Ponta Grossa e Corinthians, todo mundo é Ponta Grossa. Todo mundo é Ponta Grossa. Essa é a ideia. Então, sexta-feira, às 19 horas, entrada franca. Isso aí vai ser divulgado, a diretoria já vai, na publicação já vai estar tudo bem certinho lá, na página da Liga Desportiva ali, seja no Instagram, Facebook, está sendo ventilado as notícias assim o tempo todo. Segue lá também a Liga Desportiva para ficar por dentro de toda a programação, né, que eu acho que é muito bacana. E também segue lá a N Pimentel, que está fazendo o Esporte PG com N Pimentel, segue nosso canal lá também. Quero agradecer o Tibá, aqui Eventos, nosso amigo Fernando, com o estúdio,
brigadão. E vamos fazer aí, vamos se despedindo hoje, mas eu quero deixar a palavra em aberto para você falar um pouquinho aí, passar teu recado para a rapaziada, convidar, pedir para a turma apoiar o time. Eu acho que o time mais precisa é apoio. Tá todo mundo divulgando, tá todo mundo torcendo. Às vezes podem acontecer algumas coisas pro caminho que a torcida tem que apoiar. Sim. E, né, eu acho que é a coisa que a gente mais tem que fazer hoje. Fica com você a palavra aí, Milos, para se despedir da galera e pedir esse apoio para os próximos jogos. Edi, primeiramente aí, né, fazer um agradecimento para você aqui, público, né? Eu acho que assim, em nome da Liga Desportiva, fica um grande agradecimento e um reconhecimento a tudo que o secretário Edi Pimentel fez por nós e também o vereador Edi Pimentel, né? A gente sabe que você se desdobrou nessas duas funções. E você, não só, eu posso falar em particular pelo basquete, mas foi muito bacana tudo que você ajudou no crescimento da nossa equipe. E você nos trouxe aqui para falar de LBF e, né, falando em órgão público, você foi o primeiro a aprovar e comprar com a gente essa ideia da Liga Feminina. E não é puxando para um lado para o outro, mas se você ali naquele primeiro momento viesse com uma resposta negativa, talvez as coisas não teriam caminhado e a gente não teria força naquele primeiro momento para correr atrás desse sonho. Então eu deixo aqui o nosso agradecimento em nome da Liga Desportiva. E para o pessoal de casa, a gente, né, dentro do que o Edi falou, nossa equipe não está pronta, né? Ela não está pronta, ela não veio pronta, nós estamos construindo um projeto. E todo início a gente vai ter contratempos, né? O que eu coloco para vocês que nunca vai faltar é trabalho, né? A gente ali na Liga tem essa filosofia, né? É trabalhar. As coisas poderiam estar dando muito certo, o trabalho continuaria na mesma intensidade, né? E não é porque o resultado veio negativo que a gente vai deixar de trabalhar. A gente sabia das dificuldades, sabe tudo que a gente ainda vai enfrentar, né? Para quem não conhece, a gente vai pegar a equipe de Sampaio Corrêa. A equipe de Sampaio Corrêa é uma das maiores campeãs da Liga Nacional, da história da LBF. Então, assim, é uma equipe muito bem montada, é uma equipe que vem aí com atletas de renome, né? A maioria delas, todas incluindo, hoje, inclusas na seleção brasileira. Mas a gente vai, empenho, vontade, determinação dessas meninas e muita humildade, né? Elas sabem do que elas têm pela frente e como a gente tem que ter humildade para trabalhar em busca desse sonho, né? Então a evolução vai vir, né? A gente sabe, é um dia após o outro, a gente não vai deixar de trabalhar, então acredita nelas, né? Assim como eu também acreditei nesse projeto, tenho muito carinho das pessoas aqui de Ponta Grossa, principalmente quando eu falo de basquete, eu sou muito bem recebido por vocês, então eu peço também, em meu nome, né, em nome da Liga Desportiva, todo o apoio para essas meninas também, né? Eu comprei a ideia junto e a gente vai até o final e vai fazer essas meninas crescerem e ainda nos darem muita alegria dentro de quadro. Eu tenho certeza disso, estou apostando muito, vai colher bons frutos aí. Obrigadão, Milos. Saiba que o carinho que tem por você, pela diretoria da Liga, é muito grande, nos conhecemos há não muito tempo, enquanto eu secretário, mas que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por vocês lá. A recíproca é verdadeira. Valeu. Nádia, que prazer te conhecer, prazer saber que você, uma jogadora desse nível, vem a Ponta Grossa representar a nossa cidade. Você não sabe a importância que tem a nossa cidade e receber você aqui. De saber que você está vestindo a nossa camisa, que você está gostando da cidade e que você é muito bem-vindo aqui. Que Não, eu sinto isso desde acho, o primeiro momento, sabe? Fizeram um pôster meu na quadra, eu sinto o carinho, né, que sentem por mim e eu agradeço a todos aí de Ponta Grossa por isso. Valeu, então. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Esse foi o Sport PG com o Edi Pimentel, o primeiro podcast que a gente está fazendo. A gente está indo um pouco travado aqui. Agradecendo nossos convidados, Milos, a Nádia. Lembrando que semana que vem a gente vai estar com a Brenda e o Anderson Garré aqui fazendo essa entrevista. Um karatê muito bem representado em Ponta Grossa, também a nível do Brasil. A Brenda, que esteve com a seleção brasileira esses dias de karatê. Só um detalhe, a Brenda estava acompanhando o treinamento nosso lá. Lembra aquela mocinha que estava no ginásio lá do Jamal? Aquela que estava na arquibancada? Ela que é a Brenda, medalhista que eu falei lá, que é uma referência, um ícone aqui no nosso esporte de Ponta Grossa. Isso, ela vai estar aqui semana que vem conversando com a gente também no podcast. Muito obrigado. Pessoal, obrigado por estarem com a gente aí. Participem. Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Valeu, Milos. Valeu, Nádia. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.